Graça e paz seja convosco. E aí, pessoal, bora lá, tá dando continuidade naquele nosso estudo sobre aquele bate-papo falando sobre Apocalipse? Posso contar com vocês? Pessoal, estou muito feliz aí com as mensagens de carinho de todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal PR Carlinhos Oliveira. Você ainda que não é inscrito, puxa vida, deixa aquele like abençoado, compartilhe esse vídeo aí também, porque assim, meus amados, vocês vão estar nos ajudando a levar o evangelho do reino adiante, beleza? E aí, bora lá bater aquele papo falando aí sobre o livro de Apocalipse? Hoje, meus amados, eu quero falar sobre dispensacionalismo. E aí, já ouviu falar? Sabe o que significa dispensacionalismo? Ou dispensação? Se você não sabe o que é, fique comigo nesse rápido vídeo que você vai aprender. E você que tem dúvida sobre o que é dispensacionalismo, te convido a parar comigo aí, investir no seu chamado para que você possa entender mais um pouco aí sobre o que é o dispensacionalismo. Beleza, meus amados? Irmãos, essa conversa inicial aqui agora, quando nós falamos sobre dispensacionalismo, é uma das maneiras da gente estudar escatologia, incluindo o livro ali de Apocalipse, tá? É conhecer aí a doutrina que nós estamos aqui falando sobre dispensacionalismo. Meus amados, eu fiz um esboço aqui bem legal, bem interessante, bem fácil, bem objetivo, sem termos mirabolantes, para que você entenda o que é o dispensacionalismo. O que ele trata, meus amados? Ele trata de uma doutrina totalmente teológica, uma doutrina escatológica cristã que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo também aquilo que eu e você já ouvimos falar sobre o arrebatamento. Sim ou não? Que é um período ali de 7 anos de tribulação e após esses 7 anos, o qual ocorrerá uma batalha lá no Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Porém, eu quero deixar aqui uma notinha de rodapé. Eu não estou falando ali para aquelas pessoas que pré-tribulacionista, outras pessoas que são pós-tribulacionistas, outras pessoas que são mídia ou mesmo que estão ali. Não, tá? Eu quero falar aqui sobre dispensacionalismo ou a dispensação. Então, meus amados queridos que estão comigo, o que essa doutrina permite? Ela permite, a partir das escrituras sagradas da Bíblia, considerar que a humanidade tem vivido épocas ali sendo totalmente diferentes ali e também por eventos específicos, sim ou não? Então, meus amados, o termo dispensação, ele é interpretado pelo autor da Bíblia de Scott Field como um período em que o indivíduo, ele é o quê? Ele é experimentado quanto à sua obediência em alguma revelação especial da vontade de Deus. Lembrando aqui, tá, que essa é uma maneira de pensar sobre a história da humanidade, tá? E que prevê um desfecho que colocará tudo em ordem novamente, que nós chamamos teologicamente de o pecado original, que foi a desobediência ali de Adão e Eva, que causou ali, tá, aquela expulsão dos dois lá do Jardim do Éden e a perda da vida eterna que lhes foi proposta lá por Deus. Se você pode abrir a sua Bíblia depois, ou você anota, Gênesis capítulo 3, versículo 6 e versículo 7, tá? Então, meus amados, após isso daí, deu o início a uma grande desordem, se eu posso colocar assim. Tanto o interior, né, do ser humano consigo mesmo, como o exterior na relação com o seu semelhante. Então, nessa primeira parte, meus amados, nós veremos essa dispensação que chamamos de dispensação da inocência, tá? Dispensação ali da consciência, do governo humano, patriarcal e da lei que é a Torá, tá, meus amados? Então, em cada um desses períodos, ocorreram ali eventos que marcam o início e o fim da dispensação. Então, aqui eu já quero deixar aqui bem explícito para vocês que há estudiosos que concordam, tá? E há aqueles também que discordam, tá entendendo, meus amados? Então, por isso, vale aqui a gente lembrar que entre os defensores dessa doutrina não há um consenso quanto ao número, tá? E a extensão das dispensações
e que o ideal a gente fazer o quê? Averiguar, procurar conhecer aí um pouco mais dessa doutrina e a gente tirar ali as nossas próprias conclusões naquilo que é mais plausível. Tá, meus amados? Eu quero começar aqui falando sobre a dispensação da inocência. Aqui que eu quero começar a falar para todos vocês, aqui falando sobre a dispensação da inocência. Irmãos, quando nós ouvimos falar essa palavra, né, dispensação da inocência, tá? Essa é uma palavra totalmente de origem grega, que significa oikonomia, que deu a origem hoje à palavra que todos nós conhecemos como economia. Então, quando você escutar a palavra economia, ela vem do grego chamado oikonomia, tá? Aqui para a nossa língua portuguesa. Já na nossa linguagem teológica, meus irmãos, uma dispensação, ela seria a maneira de como Deus trata o ser humano, tá? Durante um determinado período, tá? No qual ele é submetido a provas até que se complete o tempo previsto para que para se passar ali por elas. Então, a dispensação da inocência, meus amados, ela tem seu início lá na criação do homem, tá? Adão e Eva lá no paraíso, e elas se estendem até a expulsão do Éden. Então, a relação entre esse período, nós podemos aqui destacar 5 aspectos fundamentais para que a gente possa entender de uma maneira bem legal. Primeiro, eu quero falar sobre a comunhão plena. Conforme o relato bíblico, meus amados, Deus, ele andava no jardim na viração do dia, sim ou não? Gênesis 3, verso número 8. Então, com o intuito do quê? O intuito de se comunicar com o homem e a sua mulher. Então, quando Deus cria os animais, o que Deus faz? Ele leva-os até o homem para que esse deste e colocasse nome neles. Sim ou não? Gênesis capítulo ali de número 2, verso de número 19. Então, tanto o homem como a mulher, nós olhamos a narrativa bíblica, eles estavam nus. E eles não tinham vergonha, eles não se envergonhavam. Gênesis 2, verso de número 5. Então, ali, meus amados, faz com que eu e você entenda que havia ali uma pureza, tá? Na intimidade para com Deus e entre eles. Sim ou não? Então, essa comunhão, meus amados, plena, ela foi planejada por Deus e sempre foi desejada por Deus em relação a toda a humanidade depois. Só que entra um detalhe. Quando nós falamos de pecado, meus amados, quando Deus cria o homem, ele estava envolto lá pela ação graciosa de Deus, que lhe preparou ali aquele jardim totalmente lindo e lhe ordena que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que comeste dela, certamente morreria. Sim ou não? A ordem primeiro foi dada a Adão, para que ele não comesse. Porém, lá em Gênesis 2,17, nós vemos essa narrativa. Então, depois desta ordem, né, Deus faz o homem cair no sono profundo, Gênesis 2:21, e ali da sua costela forma a sua ajudadora Eva, tá? Gênesis 2, versículo 22. Mas como a serpente, meus amados, com toda a sua astúcia, ele leva a mulher, cometeu o erro de fazer o quê? De comer do fruto da árvore e depois o que Eva faz? Dá o fruto a seu esposo. Gênesis 3, verso de número 8. Olha que simples eu estou trazendo para você entender. Então, esse relato do pecado, meu amado, ele atrai consequências ali sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher e sobre a vida da serpente. Sim ou não? Então, nesse período, o ser humano, ele perde a sua inocência. Tá entendendo? Dentro desse ponto, a inocência, ela é perdida. Quando a inocência, a dispensação da inocência, ela é perdida, ocorrem algumas sentenças. Sim ou não? Por causa deste pecado que eles cometeram. Então, como sempre acontecia, quando Deus ele começa a procurar pelo homem lá no jardim, este o responde, ele está ali escondido. Por quê? Pois ele estava sentindo medo. Ele não tem coragem para ir de encontro ali a Deus. Então, como não havia mais a inocência, aquela pureza que Adão e Eva tinha lá, não existe mais o homem, a mulher e a serpente,
eles ouvirão a sentença que os acompanharia por toda a sua existência a partir dali. Eles seriam literalmente punidos. Tá entendendo? A dispensação da inocência, meus amados, ela é perdida a partir deste primeiro fato que nós vemos é o primeiro pecado. Tá entendendo? Só que entra um detalhe, como Deus ele é lindo, como Deus ele é perfeito, meus amados. Como Deus ali ele é perfeito, por mais que eles seriam punidos, houve também uma promessa escatológica. Você sabia disso? Que houve uma promessa escatológica? Olha que coisa linda, meus amados. Que bom estar com todos vocês. Fique comigo, pessoal. Compartilhe mesmo esse vídeo. É muito bom estar com todos vocês. Olha que lindo. Então, quando o autor do Gênesis apresenta sentenças, ele também menciona a promessa que é conhecida como o anúncio do proto-evangelho. O que é o proto-evangelho, meus amados? Só para que você entenda. Proto-evangelho, meus amados, é um termo teológico, tá? Que se refere à primeira promessa de salvação, tá? Gênesis 3, verso número 15. Então, o proto-evangelho é essa primeira promessa lá de salvação. Então, essa promessa, meus amados, também ela é conhecida como escatológica e profere que os descendentes da mulher ferirá a cabeça da serpente, tá? Gênesis 3, verso número 15. Então, esse texto, o que ele faz? Ele aponta para o momento da crucificação e da ressurreição de Cristo. Posteriormente, em uma ocasião totalmente apocalíptica, tá? Para a destruição final lá de Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso de número 10. Então, olha que coisa linda, meus amados. Olha como nós entramos na dispensação da inocência, a gente começa a entender. Porém, meus amados, dentro de tudo isso que eu acabei de falar, existe o juízo, tá? Que é a morte espiritual e a expulsão. Olha que magnífico, meus amados. Como o homem e a mulher falharam e perderam a sua inocência lá no Éden, eles são sentenciados e punidos, junto com a serpente. Sim ou não? Cada um com uma punição física peculiar e uma punição espiritual comum. O que acontece? Eles perdem o direito de manter a comunicação plena e contínua por Deus por terem se tornado impuros, tá? Aquela relação ali mútua com Deus. O que Deus faz? Eles são expulsos do jardim e para não ficarem nus, eles ganham vestimentas especiais para dar um início ali na sua vida pós-pecado. Então, tendo agora que agir conforme a sua consciência lhe orientar. Olha que coisa boa, meus amados. Então, quando nós falamos da dispensação ali da consciência, da expulsão do Éden até o dilúvio, meus amados, se passaram nada mais, nada menos do que 1656 anos. Então, depois de pecarem, o homem, a mulher, eles perdem a condição de inocentes. Perdeu aquela condição de inocentes. E eles se tornam totalmente conscientes, tendo agora que decidir entre fazer o bem ou fazer o mal. Tá entendendo, meus amados? Agora já é uma escolha. Olha que coisa magnífica, meus amados. E aqui eles têm a consciência entre o bem e o mal. A dispensação da consciência entre o bem e o mal já está entre Eva e Adão e as suas descendências. Então eles não têm mais aquela consciência, aquela consciência. Agora eles estão tendo uma consciência do bem e do mal, tá? Então eles fora do Éden, conscientemente o ser humano o que ele faz? Ele passa a tomar decisões e sofrer consequência delas. Sim ou não, meus amados? Então a comunhão íntima e a comunhão íntima e contínua do ser humano com Deus, ela se rompeu. Então ainda haverá algum tipo de contato e diálogo, mas não conforme que nem era no Éden, tá? Não era mais aquela inocência que tinha lá no Éden. Então o relato do capítulo 4 de Gênesis, ele narra o nascimento, tá? E as ações na idade adulta dos dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel.
ambos, meus amados, apresentam ofertas para Deus. Sim ou não? Ambos. Abel ofertou o que era agradável, mas a oferta de Caim não agradou a Deus. O que acontece com Caim? Caim ele se enraivece e Deus lhe indaga: se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Aqui é uma pergunta que faz. Se você fazer o bem, não é certo que você vai ser aceito? Então o relato segue, tá? E Caim decide fazer o quê? Matar o seu irmão. É o primeiro homicídio físico na Bíblia. Então esse é um texto que remete à ação do ser humano de escolher entre fazer o bem ou fazer literalmente o mal. Qual é a escolha que eles vão fazer ali? Fazer o bem ou fazer o mal? Tá entendendo, meus amados? É um direito de escolha que nós temos aqui. Ou faz o bem, ou faz o mal. E automaticamente eles decidindo fazer o mal, meus amados, mata o seu irmão, nós vemos uma corrupção generalizada, tá? Séculos se passam até que surgissem, entra em cena a geração de Noé. Sim ou não? E a repetição em escolher fazer o que era mal, ela começa a ganhar, meus amados, proporções totalmente alarmantes. Então, o autor do Gênesis, ele registrou da seguinte forma: olha como ele registra. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Gênesis 6, verso número 5. Em virtude dessa constatação, Noé, que procurava fazer o bem, foi desafiado por Deus para literalmente construir ali uma arca. Gênesis 6,14. Tá entendendo, meus amados? Olha que tem muita coisa boa para a gente falar sobre dispensação. Tem muita coisa boa, meus amados. Se eu não falho a memória, são 7 dispensações. Tá? Estamos só na primeira. E olha o plano de fundo que eu estou trazendo para você na primeira. E automaticamente, Noé, ele faz o quê? Ele traz ali uma construção de uma arca. Então, embora, meus amados, existam ali divergências quanto à dimensão da arca, tá? Nos fornece muitas medidas lá, tá entendendo, meus irmãos? 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura, enfim, meus amados, o elemento da arca se transformou em um símbolo totalmente escatológico, tá? Jesus, em conversa com seus discípulos, ele alertou o que ocorrerá nos dias e que antecederão a sua segunda vinda. Olha só, o que fala Jesus? Ele fala assim, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Você pode ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso número 37. E ali nós vemos todo o processo do dilúvio. O dilúvio seria o juízo de Deus. O juízo para aquela época lá. Tá entendendo? E vai ter também o juízo para uma época vindoura, que é a época que nós estamos falando aqui de Apocalipse, meus amados. Uma vez terminada a arca, por causa das águas do dilúvio, o que faz? Noé entra na arca com seus filhos, sua mulher, tá entendendo? Os seus filhos, as suas noras. E a Bíblia fala lá em Gênesis 7,7 que é dessa forma, após ali o dilúvio, o fim da dispensação ali da consciência. Tá entendendo, meus amados? Olha que coisa maravilhosa nós podemos entender aqui. Então, do mesmo jeito que houve um juízo de inocência lá atrás, após a entrada do pecado, essa dispensação da inocência, ela acaba. É que nem eu falei para vocês, amados, eu estou fazendo um resumo bem bacana para que você possa entender. São 7 dispensações, tá? Da inocência que nós estamos falando, da consciência que nós estamos falando aqui. Abordamos nesse vídeo essas duas, da inocência, da consciência. Depois vai ter literalmente da lei, graça, do milênio, da dispensação do governo humano, que é a próxima que nós vamos trazer, tá entendendo? Dentro dessa dispensação do governo humano, as instituições de governo, muita coisa bacana para a gente se falar aqui sobre essas dispensações, tá? A dispensação patriarcal, tá? Vamos destacar algumas coisas aqui, tá entendendo, meus amados? Tem muita coisa bacana para a gente entender sobre o que é a dispensação da lei. Enfim, meus amados, nesse rápido vídeo aqui de 20 minutos, nós vamos deixar somente essas duas. A dispensação da consciência e da inconsciência. Tá?
tá? Para que nós possamos entender aí de uma maneira bem rápida, para não ficar muita coisa na mente de vocês. Aqui nós falamos da dispensação da inocência e da consciência, tá? Daquilo que era inocente, né, com Adão e Eva, depois da entrada do pecado, a dispensação da consciência. Pessoas que o Fernando fala lá em Gênesis capítulo 6, consciente do pecado, de tudo aquilo das suas escolhas. Beleza, meus amados? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo bate-papo. E aqui eu quero falar, meus amados, se inscreva aí no canal. Dá uma moral pra gente. Deixa aquele likeão abençoado aí pra gente. Compartilhe esse vídeo aí para que nós possamos aí levar mais esse evangelho adiante. Beleza, meus amados? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Estude, volte esse vídeo para que nós possamos entender sobre essa dispensação. Até o próximo. Ó, falamos da dispensação da inocência e da consciência. Beleza? A próxima dispensação que nós vamos trazer aqui é a dispensação ali do governo humano. Beleza, meus amados? Tamo junto, obrigado a todos vocês que ficaram comigo aqui nesse vídeo. Próximo tema, dispensação do governo humano. Tamo junto, que a graça e a paz do Criador esteja sempre em vossos corações. Até o nosso próximo bate-papo. Tamo junto, galera. Valeu!